Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia de meditação. Hoje é o dia de número 364, é o penúltimo dia do ano. Com a graça de Deus, estamos meditando os últimos capítulos da Bíblia. No dia de hoje, capítulos 19, 20, 21 e 22 de Apocalipse. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para os últimos capítulos de Apocalipse. E amanhã, com a graça de Deus, nós teremos o resumo final. Parabéns a você que chegou até aqui. Se você não leu os Salmos, termine a leitura dos Salmos. Ou você pode deixar para o próximo ano. Aqueles que leram a Bíblia toda, olha, com a força de Deus, com a graça de Deus, tudo é possível. Capítulos de hoje, 19, 20, 21, 22, nós vamos ver a vitória do Cordeiro. Nós vamos ver a vitória do Senhor. E aqui fé significa acreditar. Se nós acreditamos em Deus e nós não acreditamos que Ele terá a última palavra, que Ele terá a vitória, a nossa fé é apenas uma enganação. Fé significa acreditar totalmente, integralmente na mensagem que Ele revelou e anunciou. E o Apocalipse diz que no final haverá um grande cântico, um cântico de triunfo da vitória daqueles que permaneceram fiéis ao Cordeiro. O texto vai nos dizer, dos versículos 1 a 10, que haverá um grande cântico de louvor daqueles que foram fiéis, daqueles que permaneceram com Cristo. Vamos ver aqui este cântico. Algumas partes aqui são muito bonitas. O texto começa assim, capítulo 19. Depois disso ouvi como que um forte rumor de numerosa multidão no céu aclamando: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque seus julgamentos são verdadeiros e justos. Sim, ele julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com sua prostituição e nela vingou o sangue dos seus servos. Veja, a prostituta, Babilônia, que aqui representa Roma, que tinha perseguido tantos cristãos, tantos servos de Deus. Aqui também podemos dizer representa todos os reinos humanos que perseguem e maltratam os cristãos. O Cordeiro, ele os venceu e vingou o sangue dos seus servos. Nós temos aqui um grande louvor. Esse grande louvor, ele aparece nos versículos 4 e seguintes. E aí nós podemos ouvir assim: Aleluia, aleluia. Nisto saiu do trono uma voz convidando: Dai louvores ao nosso Deus, vós todos os seus servos, vós que o temeis, os pequenos e os grandes. E aí depois o texto continua assim: Aleluia, porque o Senhor, o Todo-Poderoso, passou a reinar. Alegremo-nos e exultemos, demos glória a Deus, porque estão para realizar-se as núpcias do Cordeiro. A sua esposa já está pronta. Concederam-lhe vestir-se com linho puro, resplandecente. Olha aqui o banquete do Cordeiro agora. A seguir disse-me: Escreve, felizes aqueles que foram convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Caí, então, aos pés para adorá-lo. Mas ele me disse: Não, adorá-lo o anjo. Não faças. Sou servo como tu e como teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. É a Deus que deves adorar. Com efeito, o espírito da profecia é o espírito de Jesus. No final, quando houver a batalha final, quando as forças deste mundo serão
forem destruídas, haverá um grande louvor, uma grande contemplação, uma grande ação de graças a Deus. Versículos de 11 até o versículo 20, nós vamos ver o julgamento que torna-se cósmico do mundo e ultrapassa o Império Romano. É a própria vitória do Cristo. Então, esse julgamento ele não vai ser apenas para o Império Romano, ele vai abarcar, ele vai alcançar todo o mundo, ele vai alcançar toda a história. E quem vai vencer é aquele que está com o Senhor, aquele que está com o Verbo de Deus. Aparece isso no versículo 13. E aí nós vamos ver também a grande festa, o grande banquete, que será a eternidade, que será a nossa vida junto com Deus. E serão destruídas a besta, os falsos profetas, todos eles serão destruídos. Isso é visto no final do versículo 19. Capítulo 19 como um todo, a vitória do Cordeiro, daqueles que estão com ele e a destruição de todos os reinos, de todos os poderes humanos deste mundo, principalmente aqueles que estão contra Deus. Capítulo seguinte é o capítulo 20. Aqui nós temos o reino de 1000 anos. Muitas pessoas leem esse capítulo. Aqui nós temos que ver Apocalipse, não é um livro literal. Leem esse reino de 1000 anos como se depois que os poderes do mundo fossem vencidos, haveria 1000 anos de paz, 1000 anos de bonança, 1000 anos de alegria, e aí depois nós teríamos aqui o final de todos os tempos, nós teríamos a ressurreição final. Então, quando nós ouvimos estudiosos, pessoas, até algumas pessoas mesmo de dentro da igreja, isso acontece mais com os protestantes, veem de forma espiritual como se houvessem 1000 anos, milenarismo, que haveria uma transformação dessa terra antes da vinda definitiva e do final dos tempos. A igreja, ela nunca disse isso, a igreja ela nunca afirmou, e nós não acreditamos que existe aqui um período de 1000 anos de transformação até o momento da ressurreição final de Jesus. Então, este não é um ensinamento oficial da igreja. Então, todas as vezes que nós ouvimos aqui estes 1000 anos, e aqui vai aparecer de forma muito objetiva no versículo 6, não está falando de forma literal. Seguramente haverá um tempo de paz, mas esse período de paz, o tempo que ele durará, só Deus sabe. O capítulo 20, a partir do versículo 5, principalmente o versículo 5 e 6, vai dizer da ressurreição. Existe uma primeira ressurreição, que é daqueles que morreram em Cristo, e haverá uma outra ressurreição, daqueles que estão aqui na terra, daqueles que serão ressuscitados no momento da sua segunda vinda. E aí diz assim: felizes e santos aqueles que participam da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Quem já ressurgiu, já está com Deus, não vai morrer novamente. Mesmo que Jesus volte, não vai ter uma segunda morte. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com ele reinarão durante 1000 anos. Ou seja, reinarão um período ainda até a consumação dos séculos. Depois nós temos o segundo combate, o combate final, combate escatológico, aparece dos versículos 7 a 10. Depois nós temos o julgamento das nações, que vai aparecer a partir do versículo 11, e aí no final do julgamento das nações haverá o inferno, que nós chamamos de condenação, a morte e o Hades, onde serão lançados no fogo eterno todos aqueles que não estão salvos, todos aqueles que não estão em Deus. Adiante, nós chegamos agora no capítulo 21. O capítulo 21 é o penúltimo capítulo. Aqui nós temos a Jerusalém futura, que nós chamamos de Jerusalém celeste, que é a igreja na eternidade. Vi então no céu um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, o mar já não existe. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para o seu marido.
Nisto ouvi uma voz forte que do trono dizia: Eis a tenda de Deus. Com os homens, ele habitará com eles. Eles serão seu povo, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. E aí olha aqui como que a palavra de Deus, como que os ensinamentos de Deus, como que a defesa de Deus terá a última palavra. Belíssimo, aqui precisa ser grifado, capítulo 21, versículo 4. Ele enxugará, essa é uma palavra, muitos de nós precisamos ouvir essa palavra. Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor e nem dor haverá jamais. Sim, as coisas antigas se foram. O que está escrito no trono, então, eis que faço nova todas as coisas. E continuou: escreve, pois, as palavras, são fiéis e verdadeiras. Dize ainda: elas se realizaram. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tem sede, eu darei gratuitamente da água, da fonte de água viva. O vencedor receberá esta herança, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Versículos de 4 a 7. Um grande consolo para o coração. As nossas lágrimas serão enxugadas. Nesse dia ele dirá: meu filho, venha, meu filho, venha, beba desta fonte de água viva, que sou eu mesmo. Porém, haverá também aqueles que serão condenados. Deus, ele é justo, nem todos serão salvos. Por quê? Não é porque Deus não deseja a nossa salvação, porque Deus respeita a nossa liberdade. Então, o texto até diz de pessoas que não são salvas, dos covardes, aqueles que não quiseram, não assumiram, não tiveram coragem de seguir aquilo que o Senhor pede. Olha o versículo 8. Quanto aos covardes, porém, e aos infiéis, aos corruptos, aos assassinos, aos impudicos, aos magos, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua porção se encontra no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E aí o texto continua dizendo da Jerusalém celeste. Depois, um dos 7 anjos, das 7 taças cheias, com as 7 últimas pragas, veio e disse-me: vem, vou mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. Ele então se arrebatou em espírito sobre um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, com a glória de Deus. Olha sobre a cidade santa, Jerusalém, sobre o céu, sobre a igreja. Jerusalém, a cidade santa, é um símbolo, é uma antecipação daquilo que seria a igreja, daquilo que é a igreja hoje. Versículo 22. Não vi nenhum templo nela, pois o seu templo é o Senhor, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol ou da lua para se iluminar, pois a glória de Deus a ilumina. A sua lâmpada é o Cordeiro, dizendo que Cristo será a luz da igreja no futuro. Cristo será a própria luz da igreja. Por quê? Porque a igreja será um com ele. A igreja não viverá para sempre. A igreja não é para sempre. A igreja é um meio, é um estado, é uma obra, instituição divina que serve para a nossa salvação aqui na terra, mas depois, na glória eterna, nós seremos um com Cristo. Nós iremos adorá-lo eternamente e aí a igreja, ela terá cumprido a sua missão. Versículo 27. Nela, aqui é no céu, na igreja celeste, nela jamais entrará alguém de imundo, e nem os que praticam abominação e mentira. Entrarão somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Existem textos aqui que são autoexplicativos. Capítulo 22. Mostrou-me depois um rio de água viva, límpido como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Veja o que acontecerá no dia do Cordeiro. Versículo de 3 a 5. Ouça e deixe que essas palavras sejam como um consolo, como um fortalecimento, como um lavar e um purificar da sua alma. Fortalecimento para a alma. Nunca mais haverá maldições. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos lhe prestarão culto.
verão sua face, e seu nome estará sobre suas frontes. Já não haverá noite. Ninguém mais precisará da luz da lâmpada, nem da luz do céu, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. E aí o texto continua, versículo 8. Eu, João, fui o ouvinte e a testemunha ocular destas coisas. Tendo-as ouvido e visto, prostrei-me para adorar o anjo que havia me mostrado tais coisas. Mas aí ele disse, finalzinho do versículo 9, é a Deus que deveis adorar. Veja a recompensa daqueles que foram fiéis. Versículo 10. Não retenhas em segredo as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Que o injusto cometa ainda a injustiça, e o sujo continue a sujar-se. Que o justo pratique ainda a justiça, e que o santo continue a santificar-se. Eis que eu venho em breve, e trago comigo o salário para retribuir a cada um conforme o seu trabalho. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O princípio e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam suas vestes para terem poder sobre a árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os mágicos, os impúdicos, os homicidas, os idólatras e todos os que amam ou praticam a mentira. Epílogo, a conclusão. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos atestar estas coisas a respeito das igrejas. Eu sou o rebento da estirpe de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem, vem, e aquele que ouve diz também, vem, que o sedento venha, e quem o deseja receba gratuitamente a água da vida. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro eu declaro, se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhes acrescentará as pragas descritas neste livro. E se alguém retirar algo das palavras deste livro, desta profecia, Deus lhe tirará também sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. Aquele que atesta estas coisas diz, sim, venho muito em breve. Amém. Maranatá. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor esteja com todos. Amém. Haverá uma grande guerra entre o bem e o mal, entre a igreja e o mundo. Nesta guerra, ninguém pode permanecer omisso, indiferente ou sem escolher o seu lado. Aqueles que escolherem o lado do Cristo, permanecerem fiéis a Ele, na igreja por Ele fundada, um dia poderão contemplá-lo no trono eterno e adorá-lo para sempre. As primícias e antecipação desta glória aqui na terra é a Santa Missa. Por isso, querido irmão, querida irmã, quer conhecer o Apocalipse, mergulhar no Apocalipse, viver o livro de Apocalipse, participa da missa. Quando o livro do Apocalipse nos fala sobre o incenso, nos mostra, por antecipação, como em figura, como será o céu. Todas as vezes que você participar da missa e perceber como que o Cordeiro é adorado, quando o padre dobra os seus joelhos, quando os sinos tocam e quando nós glorificamos a Deus, tenha certeza que isso antecipa de forma minúscula e temporária, porque ainda estamos no tempo, aquilo que nós viveremos na eternidade. Por isso, quer conhecer e aprofundar o seu estudo bíblico? Participe da missa com fé e devoção. A melhor forma de estudar o Apocalipse, além de pegar em livros e meditar coisas que são do contexto e da história, é participando da Santa Missa. Por isso, aqueles que estão em Deus, também unidos a Ele através do sacramento da penitência e da confissão, não tenha medo. Diga todos os dias, Maranatá, venha, Senhor Jesus. A batalha existe e o livro antecipa esta batalha que nós podemos ver no nosso cotidiano, mas ele também afirma, a vitória é da descendência da mulher,
A vitória é daqueles que seguem o Cordeiro. Parabéns por ter seguido o Cordeiro durante 364 dias. Amar é consumir. Amar é priorizar o nosso tempo. E eu posso dizer, você amou e priorizou o seu tempo. Por isso, que Deus te abençoe, que Deus te retribua por tanta dedicação. Que Deus lhe ajude. E eu peço que você reze pelo nosso próximo ano. Que alegria, eu digo emocionado. Amanhã será o resumo, mas o resumo é o resumo. A Bíblia ela já foi meditada toda. Então, muito obrigado a você, que você permaneça firme, jamais deixe de ser católico. E se algum dia disser, católico não conhece a Bíblia, se católico ler a Bíblia, ele deixa de ser católico. Você diz, não, eu li a Bíblia toda, junto com o padre, não passou um capítulo que não foi comentado. E depois de ler a Bíblia toda, eu cheguei a uma conclusão. Sou muito mais católico do que antes. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Irmão e irmã, é lindo ser católico, é lindo ser cristão. Amanhã nós teremos o resumo, nós teremos o último dia. No próximo ano, nós temos aqui 3 grandes opções. As novenas, 30 dias, nós temos também ler a Bíblia novamente, nós temos o nosso estudo de teologia, que será feito com 2 aulas por semana. Não precisa fazer inscrição, tudo é gratuito nesse canal. E aí você pode participar conosco. Então se organize e se prepare para isso. Todos os nossos gastos esse ano, com a graça de Deus, nós conseguimos honrá-los. Agora, para o curso de teologia, o padre estende a mão e pede a sua ajuda. Aqueles que puderem, colaborem conosco. Nós temos aqui o Pix. O padre não mora no Brasil, não tenho conta no Brasil. Essa conta é administrada por mim, mas ela está no nome da minha irmã. Então, vocês podem confiar totalmente e nós não precisamos que pessoas doem muito. Se alguém quiser doar muito, pode doar muito, mas várias pessoas doando um pouquinho, nós mantemos o canal e conseguimos também ajudar a formação de outros padres. Nós temos 4 seminaristas que moram aqui na cidade do Padre e eles são ajudados, são mantidos no seminário através da contribuição de vocês. Quando uma pessoa faz uma contribuição, você pensa assim, 30% você forma novos padres, 70% você mantém esse canal. Então, quem ajuda esse canal também está formando o futuro da igreja. Temos aqui o Pix, se você puder, uma forma de gratidão por tudo que nós aprendemos esse ano, faça a colaboração, um valor que você desejar. E o próximo ano, o compromisso é o mesmo, continuar estudando, fiel à igreja e tudo gratuitamente. Que Deus lhe dê saúde, sabedoria e perseverança. Eu peço que vocês rezem por mim, para que eu continue evangelizando segundo o coração de Cristo. Parabéns, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, vamos adiante. Foi uma grande empreitada. Quantas pessoas que dizem assim, Padre, não leio a Bíblia porque eu não sei por onde começar. Padre, não leio a Bíblia porque eu leio e não entendo. Olha, graças a Deus, eu até hoje, aqui não é graças a Deus, mas até hoje eu me sentia responsável por dizer assim, olha, me perdoa, mas a partir de hoje eu já tiro um grande peso das minhas costas, eu já me sinto e todos nós da equipe, todos nós que fazemos esse vídeo com todo carinho, nós podemos dizer, essa culpa nós não levamos. Essa culpa nós não levamos. Nós temos 364 vídeos com todos os capítulos da Bíblia. Ah, não consigo ler. Não leio, sou cego. Tem o canal que gravou todas as leituras. Ah, não consigo ouvir. Tem as legendas dos nossos vídeos. Então, ajude outras pessoas a fazer essa experiência. E eu quero, quando vocês rezarem pelo Padre Daniel, rezarem por nós que preparamos esse vídeo, que vocês peçam pela nossa santidade e lembrem, na igreja existem pessoas apaixonadas por Jesus. A igreja é séria, ela é santa e existem muitas pessoas dando a vida pela evangelização. À medida que você recebe, você assume também o compromisso de ofertar, compromisso de oferecer. Jamais deixe de ser católico. Jamais deixe de ser católico. Com a graça de Deus e com esta bênção, nós que estávamos nesta barca, podemos dizer assim, concluímos a leitura da Bíblia toda em um ano.
Amanhã é festa e é resumo. Parabéns. Que Deus te abençoe. Você é um vitorioso. Deus está muito feliz lá no céu. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.